Jesus falou sobre um monte de pecados, mas não gastou uma saliva sequer para falar de homossexualidade. Bom, esse foi o discurso do Felipe Neto em suas redes sociais. Mas será que isso é mesmo verdade? Já se inscreva no canal, já deixa o seu like, já deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto e vamos pro vídeo. Ainda surfando nas polêmicas declarações que a Bruna Carla fez a respeito da sua posição de não querer cantar em um casamento de um amigo homossexual, Felipe Neto, no intuito de dar aquela espetadinha nos cristãos, diz que os evangélicos, os católicos, deveriam fazer que nem Jesus fez quando o assunto em pauta foi a homossexualidade. Ou seja, não falar nada. É aquele tradicional cala-te-boca, né, camuflado em palavras bonitas. Que essa mulher evolua, cresça, entenda o que Jesus realmente veio na Terra pra falar, que ela se lembre que Jesus não gastou uma gota de saliva pra falar sobre gays, diga-se de passagem, uma gota de saliva. Jesus falou sobre tudo, mano. Jesus falou sobre um monte de pecados, ele curou doenças, ele falou sobre a prostituta, ele falou sobre o ladrão, ele falou sobre assassino, ele falou sobre o divórcio, ele falou sobre uma carambada de coisa. Quando o assunto foi gay, não tem nada, ele não perdeu o tempo dele, nem tocou, mas nem roçou no assunto. Vai pro inferno, mano, pelo amor de Deus. Meu amigo Felipe Neto, terei eu que lhe dizer que você está redondamente enganado. Como diria o compadre Washington, sabe de nada, inocente. Sabe nada, inocente. Tudo pá! É errado afirmar que Jesus nunca falou sobre homossexualidade, simplesmente porque isso não é verdade. Pode ser uma surpresa para você, mas olha o que Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que nos dias do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. O que basicamente Jesus está falando ao proferir essas palavras é que se ele tivesse pregado em Sodoma da mesma forma como ele pregou em Cafarnaum, com todos os seus sinais, com todos os seus milagres, com a autoridade das suas palavras, com os seus ensinamentos, Sodoma teria se arrependido, tá? E teria se arrependido do quê? Do seu pecado. E qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Quem é que lembra? O que diz lá no livro de Gênesis? Todo mundo sabe. O pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Então, afirmar que a respeito desse assunto Jesus fez silêncio é mentira. Sinto muito dizer para você, Felipe Neto, mas você está equivocado. Jesus falou sim sobre a homossexualidade. E pior, ele falou que se ele tivesse se arrependido, a cidade de Sodoma não teria sido destruída. Então vamos ser honestos. Se o Felipe Neto acha que falar que homossexualidade é algo errado se caracteriza como homofobia, então você vai ter que assumir que você acha que Jesus era homofóbico também. Porque não tem como manter essa posição sem chegar na conclusão de que Jesus era homofóbico. Olha as declarações que Jesus deu nos versículos que foram citados. Se fosse nos dias de hoje, meu amigo, Jesus teria sido cancelado. Já posso até imaginar as notícias. Em entrevista a podcast, Jesus faz discurso de ódio ao afirmar que o homossexual precisa se arrepender. Acredito que algumas pessoas que estejam assistindo esse vídeo possam estar pensando assim: Flávio, por que você está perdendo seu tempo
falando sobre esse assunto? Bom, o meu objetivo com esse vídeo é descriminalizar a opinião. Gente, a homofobia não é fomentada pelo discurso religioso. O que fomenta a homofobia, o que a gera, o que a produz, se chama intolerância. E o significado de intolerância é o seguinte, é só jogar lá no Google. Olha só, intransigência com relação a opiniões, atitudes, crenças, modo de ser que reprovamos ou julgamos falsos. Ou seja, o que caracteriza alguém intolerante é não conseguir conviver com quem é diferente de você. Diante disso, a única coisa que nós podemos fazer para vencer a intolerância é aprender a respeitar quem pensa diferente de nós ou quem vive diferente de nós. Gente, eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm em aprender qual é o significado de respeito. Respeitar não é ter o pensamento igual sobre todas as coisas. Não é pensar igual acerca de tudo. Muito pelo contrário. Respeito significa reconhecer que existem pessoas que pensam diferente de mim ou que vivem diferente de mim. E reconhecer que podemos viver harmoniosamente apesar disso. Sabe? Você é diferente de mim? Você pensa diferente de mim? Tá tudo bem, tá ok, não tem problema. Se eu não me engano, foi Voltaire que disse: posso não concordar com aquilo que você fala, mas lutarei até a morte pelo direito de você falar. Gente, opinião não é crime. Eu não quero que aqueles que pensam diferente de mim deixem de existir. Aí você pode falar assim, mas a sua religião diz que os homossexuais vão para o inferno. Poxa, a Bíblia fala que tantas pessoas vão para o inferno por tantos motivos, às vezes banais na visão de alguns, como mentir, por exemplo. Sabe, eu vou dar um exemplo para colocar em perspectiva para você a respeito da minha vida pessoal. Eu sou cristão e nem por isso eu quero mudar a visão do islamismo a respeito da minha fé. Eu não acredito em Alá, eu não acredito no Alcorão e eu não reconheço Maomé como um profeta. Para essa religião, eu vou queimar no mármore do inferno, entendeu? Eu sou condenado e eu aceito isso, sabe? Eu não quero que eles deixem de existir. Eu não quero fazer uma lei para que eles mudem essa parte do Alcorão que diz respeito à minha fé. Eu aceito que eles tenham uma outra visão de mundo, de Deus, de religião, diferente da minha. E tá tudo certo. Podemos viver bem, podemos viver em paz, sem nos agredirmos. Porque crime não é pensar diferente. Crime é xingar, crime é bater, crime é tirar as oportunidades de uma pessoa por causa daquilo que ela acredita ou por causa daquilo que ela faz. Ser diferente, opinião, é uma questão de aprender a respeitar ao próximo. Intolerância é não aceitar quem é diferente de você. Ser intolerante é não conseguir conviver com pessoas que têm uma ideia contrária à sua. É interessante que a pessoa, quando ela é intolerante, por exemplo, ela não fica satisfeita em apenas não gostar de um apresentador de TV. Não gostei, mudo de canal. Não, ela vai querer cancelar esse apresentador. A pessoa, quando é intolerante, ela não fica satisfeita em apenas votar num político de esquerda. Ela vai querer dizer que quem votou em um político de direita é genocida. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa, quando é intolerante, ela não fica satisfeita apenas em votar em um político de direita. Ela vai querer dizer que quem votou no político de esquerda é corrupto, é ladrão. A pessoa, quando é intolerante, ela não fica satisfeita apenas em achar que
comer carne é errado. Ela vai querer dizer que quem come carne é assassino. Sabe, gente? A pessoa, quando é intolerante, ela não fica satisfeita em pensar que eu possuo o meu livre-arbítrio. E por essa razão eu escolhi viver da forma como eu acho correto. E sou consciente que podem existir por aí muitas religiões que condenam minhas ideias, minhas crenças e meu comportamento. Mas não. O intolerante, ele não fica satisfeito com a liberdade. O intolerante vai querer criminalizar essa religião. O intolerante vai querer acabar com essa expressão de fé. Acho que o ponto que eu queria defender já está bem claro. Então, como diz o Forrest Gump, não quero mais falar nada sobre esse assunto. E não quero dizer mais nada sobre isso. É a pura verdade, cara. Você falou e disse. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para notificações, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos grupos, tá bom? Vamos ajudar as pessoas a pensarem fora da caixa, vamos semear um pouquinho mais de tolerância, respeito e aprender a viver com a diversidade. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, aguarde os próximos conteúdos e até a próxima, pessoal!